E neste Closing Bell contamos com a presença em estúdio de Miguel Rebelo de Sousa e Hugo Domingos. Muito obrigado por estarem aqui, os dois. Miguel, começando por si, hoje tivemos mais um coro de críticas a esta medida de alteração da taxa social única, vindo sobretudo de empresários, e na resposta Carlos Moedas veio dizer que esta é uma medida que acaba por defender as empresas. O Governo aqui está um pouco desligado da realidade das empresas? É o que parece, não é? O problema é que realmente, ouvindo as palavras do Dr. Carlos Moedas, ficamos com a sensação que ele não percebeu o ponto. O ponto é o invertermos aqui as coisas, é no fundo ver uma descida da taxa da TSU, que é financiada na sua totalidade, não é só na sua totalidade, porque a TSU a nível total vai subir. Ninguém explicou ainda porque é que vai subir, o que é que ela vai suprir, porque é que de repente é necessário subir a taxa social única. A custo de quem? Dos trabalhadores. Esse é que é o ponto, e é um bocado estranho. E se calhar mostra um bocado a mentalidade das pessoas que estão neste momento no Governo e não perceberam esse ponto. O ponto é que realmente a descida da taxa social única é defendida a níveis muito mais elevados do que aqueles 5,75% que é o que vai acontecer. Em diversas economias tentaram defender a mesma. Nunca fizeram a medida que está aqui preconizada, a descida da taxa social única por contrapartida de uma subida da parte dos trabalhadores. No fundo. Há uma transferência que já várias vezes foi falada nos últimos dias. E o Governo ainda não percebeu que esse é que é o ponto. O ponto é realmente o ponto... não podemos assim, não vou dizer que é um ponto moral, não quero parecer exagerado, mas é quase, não é? Quer dizer, aqui a questão é até que ponto é que se justifica estar um trabalhador a financiar a descida da taxa social única para o empresário, porque se vamos ver bem as coisas, pelas contas que foram apresentadas até agora, e o Governo não apresentou até agora nenhuma conta a defender o contrário, vai representar à volta de 2 a 3% de descida nos custos das empresas. E, portanto, as empresas ganham competitividade em cerca de 2 a 3%, mas o que está já por toda a gente mais do que defendido é que a descida do consumo que vai acontecer da parte dos trabalhadores, dos consumidores portugueses, é muito superior a essa descida de 2%. E a grande maioria das empresas está mais dependente do mercado interno ainda por cima, do que do mercado externo, assim, onde esse ganho de competitividade pode ter influência. Assim, e esta medida é para as empresas cujo volume de negócios é principalmente virado para o setor exportador. Não é? E 80% das vendas das empresas é dirigido ao setor exportador. Bem, a gente podia dizer, pronto, ok, sim senhor, mas mesmo assim não são todos os trabalhadores que estão a financiar isto. Não, arranjamos aqui um esquema, sei lá, um benefício qualquer, uma descida de IRC para empresas que têm como principal atividade a exportação. Muito bem, sim senhor. A gente dizia, isto faz sentido porque tem um propósito. Agora aqui, vamos dizer o quê? Que temos a financiar aquelas poucas empresas que são exportadoras do país, que são válidas, são importantes e nós sabemos que cada vez mais temos que impulsioná-las. Mas são todos os outros que vão estar a impulsioná-las? À custa do seu consumo das outras empresas portuguesas, que são os 98% de PMEs, não é? Que no fundo são aquelas que operam no mercado interno. Isto faz algum sentido? É que até agora não vem aqui ninguém dizer, de parte do Governo, qual é que é a lógica que está por trás desta medida. E isso é que eu acho que espanta. Ao fim de não sei quantos dias, nós hoje em dia estamos a discutir muito mais o cenário político, não é? E a crise política que se jogou à volta da medida, mas não houve ninguém que viesse defender a medida concretamente e explicar porquê desta medida. Até porque o próprio Governo não estava muito certo desta medida há cerca de um ano. E isso também, quer dizer, nós também temos que perceber que é normal que haja algumas vozes dentro do Governo que não estejam de acordo com algumas medidas. Só que uma medida tão crítica como esta, tão importante e tão transformacional, digamos assim, que isto provoca uma ruptura, não é? Quer dizer, a partir de agora, 50% dos custos do trabalhador são de uma empresa e outros 50% são do trabalhador. Quer dizer, então isto aqui não é feito de uma forma um bocadinho mais profunda, tentando ver todos os pontos, as próprias alternativas. Agora vem dizer que não há alternativa. Não há alternativa, não é possível. Se não há alternativa, isso era o discurso que dizia o Dr. António Oliveira Salazar. A alternativa era a minha. E hoje Carlos Moedas dizia que, de facto, poderia haver uma alternativa, mas seria uma alternativa que ia, ao mesmo tempo, penalizar o consumo, tal como esta medida penaliza, mas que não defendia as empresas. Haveria outra maneira de contornar esta situação, de arranjar forma de ajudar as empresas portuguesas e, eventualmente, de não penalizar tanto o consumo? Eu penso que as alternativas são bastante reduzidas. As alternativas nas quais eu consigo pensar assim rapidamente seria mais um aumento do IVA, que obviamente penaliza o consumo, e se calhar é isso que está a tentar dizer o engenheiro Carlos Moedas, é que se houvesse um novo aumento do IVA isso teria um para impacto compensar para compensar, redução. exatamente, isso teria um impacto sobre o consumo, mas realmente não teria um impacto sobre as empresas, antes pelo contrário. E depois
poderia haver eventualmente, se usássemos instrumentos de política fiscal, uma nova mexida no IRS. Mas isso também, quer dizer, já foi anunciado, não é? Que haveria mexidas nos escalões, eles poderiam eventualmente fazer mexidas ainda mais radicais, mais drásticas, o que de novo teria como consequência uma quebra no consumo e não seria algo, seria neutro para as empresas ou negativo, obviamente. Mas há aqui vários pontos que eu gostava de acrescentar. O primeiro ponto seria o seguinte: eu acho que é significativo que ainda não haja, ou seja, que as explicações que são dadas a nível do impacto desta medida, ainda não haja uma explicação assim preto no branco clara. E talvez se possa falar muito rapidamente sobre a maneira como os modelos económicos, sem estar a querer entrar aqui numa tangente, a maneira como os modelos económicos são construídos. Os modelos económicos, os modelos econométricos que estão na base deste tipo de estimativa do impacto são feitos de uma maneira, enfim, que a base é simples, utiliza-se o passado para explicar o futuro. Portanto, as pessoas que fazem estes modelos econométricos vão buscar uma série de pressupostos, vão buscar as variáveis dos últimos 10, 20 anos e com o seu conhecimento e a sua habilidade constroem um modelo que acaba por ser um conjunto de projeções e que permite esse modelo, que acaba por ser, como eu disse, um conjunto de projeções, permitem simular de uma forma teórica, mas com base em pressupostos, aquilo que poderia acontecer. Mas a questão aqui, peço desculpa por estar a interromper, é que estamos a introduzir variáveis sobre as quais não temos, provavelmente, esse registro histórico que nos permita antecipar o resultado final. É isso que a mim me parece interessante, é que nós realmente estamos num período em que estamos fora do mapa. Quer dizer, o que nós estamos a viver neste momento em Portugal é algo que já não se vivia há muitos anos. E com uma economia como ela está neste momento, com as variáveis macroeconómicas e com a própria estrutura da economia como elas estão neste momento, eu penso que não há experiência em Portugal de uma situação deste tipo. E fala-se muito dos momentos de cisne negro, não é? Que são aqueles momentos que teoricamente nunca acontecem, mas acabam por acontecer, não é? De X em X anos. E eu pergunto-me se calhar se não estamos num momento de cisne negro. E um dos indícios que eu vejo para estarmos de facto num momento de cisne negro é este. É que o próprio governo não consegue dizer exatamente qual é que vai ser o impacto das medidas. Há um estudo da Universidade do Minho e da Universidade de Coimbra, ouviu-se hoje, ou soube-se hoje pela comunicação social, que diz que, de facto, vai haver um aumento do desemprego, mas, ao mesmo tempo, o Ministro das Finanças diz que não, que vai haver uma redução do desemprego. Tem a ver com o modelo que está a ser aplicado, provavelmente. Exatamente, ou seja, há aqui uma visão muito discordante da realidade e de qual é que poderá ser o impacto da realidade. Portanto, isto era uma observação que eu queria fazer. A outra observação que eu queria fazer, relativamente ao que foi dito anteriormente, é a seguinte. A visão dos políticos, a visão dos economistas não é bem a mesma visão dos empresários. Ou seja, uma empresa, quando é gerida, não é gerida de forma da mesma forma que é gerido o Estado e talvez seja gerida de uma forma mais orgânica. Um empresário, pelo que eu conheço dos empresários, não pensa dessa maneira, ou seja, não diz assim, epá, eu tenho uma redução agora dos meus custos de 7%. Vou empregar mais pessoas. Não, as coisas não funcionam assim. Não é assim tão linear. Portanto, mesmo que houvesse modelos econométricos, que não há, que dessem uma boa explicação daquilo que se está a passar, mesmo que estivéssemos numa situação normal, que não estamos, porque estamos numa situação excepcional, eu não estou seguro que se consiga antecipar assim, de uma forma científica, digamos, aquilo que se vai passar nas empresas em virtude de uma redução de 7% de uma qualquer contribuição. Ou seja, vamos lá colocar-nos na posição de um empresário. Um empresário que tenha que tomar uma decisão difícil de dispensar pessoal neste momento. É capaz de fazer o raciocínio e dizer assim, como eu tive uma redução de cerca de 5,25% dos meus custos de pessoal, não é? Ou seja, eu estava para despedir 5 pessoas, epá, só vou despedir 4. Pode manter aquele posto de trabalho.
talvez pense assim, mas talvez não. Até porque pode não pense pensar assim. também, e calma lá, porque se os consumidores, se os meus trabalhadores vão ter menos rendimento, vão comprar menos meus produtos, Exatamente. tal como os outros. Portanto, provavelmente vou vender menos produtos do que eu estava a pensar vender, portanto, vou contratar mais e menos pessoas. E, portanto, chegamos àquela situação em que não houve ganho nenhum. E o problema é esse, é que não há ninguém que nos diga, prof, claramente, que esta medida tem algum efeito positivo. Pode ser que tenha, mas então já agora mostrem, não é? Que tem algum efeito Eu acho que positivo. é muito difícil. Precisamente por isso que o Hugo estava a dizer da mentalidade diferente dos empresários. Faltou aqui uma discussão prévia. Aquilo que está a ser feito agora, essa conversa com os parceiros sociais, devia ter surgido antes de se avançar com esta medida. Nós podemos dizer que, se calhar, pela pressão do tempo e que tem com a troca cá em Portugal, não tiveram a oportunidade de o fazer. Pelo que eu percebi, foi um bocado esse o discurso do Primeiro-Ministro no outro dia, na entrevista que deu à RTP. Mas o que é verdade é que não faz sentido fazer aquela declaração da maneira que ele fez, fechando a proposta. Ele não abriu espaço no momento em que fazer aquela declaração ao país. Ele disse: esta proposta vamos fazer esta medida. Apresentou-a como sendo uma medida fechada. Depois, nos dias seguintes, já andou a tentar dizer que, de facto, não era bem assim, íamos modelar o que é que isso significa, não é? Nós não sabemos bem o que é que isso vai significar, mas vamos modelar essa medida. Mas o que é verdade é que ele fechou-a. Como é que ele apresentar aqui daquela maneira, sem ter tido antes a percepção, não é? Quer seja da UGT, quer seja dos próprios empresários da CIP, de alguém, do próprio PS, porque faz todo sentido, porque não se pode querer vincular o PS ao memorando da Troika e depois nunca o ter lá presente, não é? Na discussão. Portanto, queremos o PS dentro da Troika e o PS vai estar sempre vinculado, até porque eles têm responsabilidade passada. É sempre um argumento válido. Mas isso, como fez o Dr. António Seguro ontem, desvincula-se rapidamente, a partir do momento em que nunca me chamam para a decisão, nem nunca procuram sequer saber a minha opinião. A partir do momento em que faz isso, como é que ele pode querer ter um pé dentro e um pé fora? Quer que todos participem, os portugueses, os sindicatos, os partidos, mas depois a seguir toma a medida de uma forma unilateral sem sequer nunca ter falado no assunto, sem sequer explicar. Isso é que eu acho que não percebo, o porquê da medida. Mais uma vez eu volto a dizer, aquela ideia de que vamos baixar os custos e vamos aumentar a competitividade das nossas empresas portuguesas, bem, se é assim, então para o ano vai baixar mais não sei quantos %. E para o ano começamos não a ter o salário que é 60% do salário da média europeia e passamos a ter 50%, 40%, até tentarmos competir diretamente com a China, que nós nunca lá vamos chegar, não é? Portanto, qual é que é o objetivo? E esse aqui é aqui o cerne da questão, é que não conseguem transparecer, e ainda não conseguiram transparecer passados 11 dias, como dizia há pouco, o porquê desta medida. E quer dizer, é uma estupidez, porque nós agora estamos todo o tempo a discutir esta medida, e eles anunciaram mais uma série de medidas, e houve o prolongamento de um ano, a extensão de um ano do programa da Troika. Houve uma série de outros acontecimentos que ficaram completamente relegados para segundo lugar por causa desta medida. Até que ponto é que esta medida valeu a pena? Se me permite só um reparo em relação ao que disse. Reparo não, digamos uma observação, um complemento em relação ao que disse. Eu fiz aqui um comparativo muito rápido. Comparei a nível europeu qual é a contribuição, portanto, do trabalhador, não é? E qual é a contribuição do empregador. Isto são dados de 2011, exceto 2012 para Portugal. E, portanto, do lado do trabalhador, Portugal passou, obviamente, para 18%. A Alemanha, 20%. Portanto, os alemães, os trabalhadores alemães pagam 20% para a segurança social. França, 14%. Itália, cerca de 10%. Espanha, 6,5%. Exatamente, portanto, muito inferior. E Grécia, 16%. Portanto, o que eu diria aqui é que, do ponto de vista do trabalhador, nós estamos a tentar aproximar-nos, ou pelo menos eu estou a tentar, da Alemanha, não é? Faz todo sentido, não é? Depois, contribuição do empregador. Portugal passou, portanto, para os 18, não é? A Alemanha, 20%. França, entre 20% e 40%, é muito progressivo. Itália, mais elevado, 32%. Espanha, de novo, mais elevado, 30%. Grécia, 28%. E o Reino Unido, 13%. Ou seja, de novo, nós estamos a tentar nos aproximar do modelo alemão. Agora, a pergunta que eu coloco é assim. De facto, o modelo alemão está a funcionar bem. A Alemanha está bem, economicamente. Agora, será que há uma causalidade? Ou seja, será que é por causa de terem os a taxa social única a cerca de 20% que a Alemanha... Quer dizer, eu penso que haverá
Poderá ser um dos componentes, mas haverá outros fatores na economia alemã que fazem com que a economia alemã seja produtiva e competitiva. Claro. Não será unicamente relacionado com o nível das TSUs ou das contribuições para a segurança social. E, eventualmente, a subida dessa taxa não terá sido tão brusca como esta que se prevê de um ano para o outro. E, de facto, não sei, não conheço o histórico da Alemanha, mas... De novo, eu estive a ver isso e se nós... pensarmos em termos das contribuições agregadas para a segurança social em percentagem do PIB, que não é a mesma coisa, não é a taxa que é paga, são as contribuições em parcela do produto interno bruto. Nós vemos que há uma grande estabilidade a nível europeu. Obviamente que há uma variação, porque o próprio PIB varia. Portugal está abaixo da média europeia. Portanto, em Portugal estamos a falar de 9%, as contribuições agregadas representam 9% do PIB, e a média na União Europeia é de 13%. Mas também, se calhar, quer dizer, estamos a comparar realidades e países completamente diferentes. Mas o que se nota aqui é uma grande estabilidade. Não é? Portanto, não se vê grandes variações. Sim. E se calhar, se isto tivesse sido feito, agora o se não se sabe, não é? Mas se isto tivesse sido feito de forma mais gradual, talvez a reação tivesse sido diferente, não sei. A prática costuma ser descer a taxa social única em momentos de expansão económica, não é? Não é em momentos de recessão. Em que é mais fácil acomodar, pois. Portanto, nós também, ainda por cima, temos essa nuance, não é? Estamos a fazer isto exatamente, se calhar, na pior altura possível para os portugueses e para a economia portuguesa. E, obviamente, como o Miguel disse, temos estado a discutir todo este cenário da crise política e no meio deste cenário já surgem hipóteses extremas de dissolução do governo, de ruptura da coligação. Acredita que é possível evitar um cenário extremo? Eu acho que não faz sentido nenhum um cenário desses. Quer dizer, vamos lá ver uma coisa. Nesta altura do campeonato, estamos a fazer uma crise política que obrigasse a levar a novas eleições, a voltarmos a pôr tudo em causa, digamos assim, é a pior coisa que podemos fazer neste momento. O que nós devíamos fazer neste momento era o governo explicar as medidas que quer tomar, porquê, a razão de ser de cada uma delas, e tentar-se encontrar a melhor medida possível para ir de encontro às nossas expectativas, que é conseguimos cumprir o plano no memorando da Troika, não é? Porque esse é que eu também não substituo os portugueses até agora. Tem sido exemplares. Nós o que queremos sempre, Portugal, a não ser o Bloco de Esquerda, que tem as suas vicissitudes próprias, todos os outros partidos, bem, e o Partido Comunista, peço desculpa, não quero estar aqui, mas tem havido um amplo consenso, que nós temos compromissos para cumprir e que queremos cumpri-los. Não é isso que está em causa. Nós o que não queremos agora é pôr tudo isto em causa e voltar atrás, não é? E, portanto, estar a pôr cenário de eleições antecipadas por um governo com um novo primeiro-ministro, o PSD nunca aceitaria uma coisa dessas. Não estou a ver como é que era possível agora, só se arranjássemos para o Dr. Pedro Passos Coelho um lugar na Comissão Europeia, e ele ia para lá substituir o Dr. Durão Barroso, e vinha o Dr. Durão Barroso de volta, ou então o Dr. Pedro Santana Lopes voltava a fazer aquele lugar. Porque não, que é uma coisa que é irreal, não faz sentido nenhum. Estarmos a discutir isso é por ruído, não beneficia ninguém, e não vamos, e é óbvio que não é isso que vai acontecer. Quer dizer, o CDS e o PSD, apesar de tudo, são países que estão, neste momento, no governo, de certeza que não vão querer correr o risco de perder a sua posição. Eles, no fundo, digamos que vincularam-se às medidas que estão neste momento a defender. É verdade que toda a gente defende que haja remodelações no governo. Isso, eu acho que não há ninguém neste momento no país que não defenda remodelações no governo. Isso é outra questão. Agora, pôr em causa o governo, acho que não faz sentido nenhum. Não é benéfico para ninguém. Portanto, a solução para toda esta polémica passa eventualmente pela tal modelação desta medida? Ou por um recuo total e opção por outra medida? Agora depende para já, depende das medidas serem ou não serem de tal maneira execuíveis e defensáveis que permitam a qualquer pessoa perceber que de facto esta medida tem de ser assim. Se a medida não for assim tão importante quanto isso, se a medida puder de alguma forma ser alterada, remodelada ou totalmente apagada do mapa, que eu acho que era o ideal, mas era isso que devia fazer. Agora, vamos lá ver uma coisa, também temos que ter em consideração, para já, a personalidade do Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro pode não ter a personalidade que permita chegar aos portugueses, fazer uma nova declaração a dizer esqueçam aquilo que eu disse aqui há 2 semanas atrás. Não acredito que ele faça isso. Eu pergunto-me se há algum Primeiro-Ministro que queira fazer isso. Para fazer essa figura. E, portanto, o que vai tentar arranjar é uma escapatória, não é? The next best action, não é? O que é que agora é de fazer? E, portanto, vai tentar, talvez, modelar, como ele dizia, sendo que modelar tem que ser uma coisa que faça o mínimo de sentido, não é? Não pode agora ser uma coisa que seja, sei lá, primeiro que tudo, igual para todos, porque foi o que o Primeiro-Ministro apresentou nos dias seguintes a dizer que, afinal de contas, não ia ser igual para todos, ia proteger os que tinham menos rendimento e tudo isso.
e que de alguma forma não seja uma transferência direta de rendimento dos trabalhadores para os empresários. Quer dizer, é isso que eu estou à espera que aconteça. Espero, pago para ver o Primeiro-Ministro dizer que volta para trás. Não vai acontecer. Mas pelo menos porque senão corre o risco de perder a legitimidade, porque isto é importante. A legitimidade democrática não se ganha apenas em eleições, não é? Não se pode pensar que ganha a legitimidade democrática quando tive umas eleições e apenas no próximo ato eleitoral é que vou ser posto à prova. Não, não é? Quer dizer, o Primeiro-Ministro, por isso é que há aquela questão dos checks and balances, por isso é que é a necessidade do Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional não está lá para avalizar tudo o que o Governo faz, está lá para verificar se de facto o que o Governo quer fazer é, de alguma forma, vai de encontrar alguma forma ou não à Constituição. Se não houver ninguém que faça este papel, o Primeiro-Ministro e o Governo podem fazer tudo o que quiserem. Branca. Exatamente. E voltávamos àquela questão do Dr. Professor Salazar, não é? Que no fundo foi isso que ele fez. Eu estou aqui para fazer um programa de estabilidade e crescimento, não é? Foram 5 anos, 28 a 33. Chegou a 33 e disse agora, as condições são estas. Fazemos uma nova Constituição, passamos a ter um governo autoritário e pronto. Não é isso que a gente quer, não é? Nós queremos, sim senhor, que haja um governo eleito por eleições, sim senhor, que tenha o seu programa, as medidas a tomar são estas, sim, mas ele tem que, no fundo, dar a cara pelas medidas e no fundo, explicar aos portugueses o que é que se está a passar. Se não estamos a atingir as metas que eram propostas, porquê? Que medidas adicionais vai ser preciso para atingir estas expectativas, estas metas? E já agora, não é? Que tenha a capacidade de dizer o que é que correu mal e o que é que correu bem. Não é só dizer o que é que correu bem, porque veio dizer, como diziam aqui há umas semanas, que nas SCUDs tinham conseguido reduzir os contratos, programas das SCUDs e íamos poupar não sei quanto dinheiro. Afinal de contas, passadas umas semanas, passámos a perceber, calma lá, não é? Eles o que fizeram foi reduzir o nível de serviços. Não foi bem aquilo que a gente pensava no início, não é? O Primeiro-Ministro, na entrevista, dizia, vamos baixar os preços dos transportes públicos e dos correios. Isso é ridículo. Então anda durante um ano a subir os preços dos transportes públicos, todos os trimestres quase, não é? Subiram para aí 30% durante um ano, para depois a seguir vir dizer porquê? Porque tínhamos que tornar as empresas viáveis. E agora vai dizer que vai baixar os preços? Porquê? Para os portugueses poderem pagar o transporte público. Qual é que é o racional disto? Quer dizer, o Primeiro-Ministro também tem que perceber que o plano de governação é um plano que tem que ter alguma coerência, não é? Não é, como dizia no outro dia, não sei o que, é navegação à vista, não é? E para resolver precisamente uma série de dúvidas que estão na mente dos empresários e dos investidores, seria importante que depois desta questão o Governo apresentasse o mais rapidamente possível o Orçamento do Estado para 2013. Precisamente para se ter uma ideia mais clara do rumo que a economia vai tomar. Pois, sem dúvida. É curioso mas é bom mencionar os investidores. Porque a reação dos investidores, quando nós olhamos para, por exemplo, para a curva do yield, dos títulos a 10 anos, é uma reação extremamente curiosa. Nós estivemos aqui a falar em agosto e, de certo modo, já se antecipava que ia haver uma intervenção do Banco Central Europeu. Obviamente que ela aconteceu e, quando há a intervenção do Banco Central Europeu, assiste-se a uma redução bastante drástica, digamos, do yield, dos níveis de 9,25%, 9%, para um nível próximo dos 8%. Portanto, isto é o yield, recordo, dos títulos da dívida pública há 10 com anos. maturidade a 10 anos. Depois, quando no dia 7 de setembro os mercados começaram a reagir às medidas anunciadas pelo Primeiro-Ministro, o yield volta a subir. Depois, a meio da semana, volta a descer e, ultimamente, voltou a subir. Como é que eu interpreto isto? Eu interpreto que os investidores, obviamente, duas coisas. Primeiro, os investidores, como sempre, reagem às grandes variáveis macroeconómicas europeias, às grandes intervenções, e Portugal anda atrás das decisões do BCE. Portanto, isso é que o dinheiro segue o dinheiro, não é? E, portanto, aqui a intervenção do Banco Central tem muitíssimo peso. Exatamente. Ponto 2. Nos últimos dias houve um aumento dos yields a nível europeu e, de novo, Portugal segue os yields. Mas quando não há medidas a nível europeu, os mercados, parece-me que há aqui uma certa volatilidade, não é? E porquê? Porque, de novo, nós estamos num momento em que não se sabe muito bem para onde é que isto vai evoluir. Mas, de qualquer forma, Portugal pode ter desperdiçado um pouco alguma da tranquilidade que se vivia depois dessas declarações de Mário Draghi, que trouxeram algum alívio ao mercado. De certa forma. E vou-lhe dar mais um elemento que poderá não estar diretamente relacionado, mas que para mim tem valor.
Falou-se muito pouco sobre isto, mas a EDP fez uma emissão obrigacionista de grande montante esta semana. Isto é um acontecimento muito significativo e, de novo, para mim, a forma como eu interpreto, é mais um elemento do tal cisne negro. Porque, já não acontecia desde 2011, uma emissão deste género. E se eu não me engano, neste momento há corporates e empresas, nomeadamente a EDP, que se conseguem financiar nos mercados obrigacionistas quando os próprios bancos não se conseguem financiar nos mercados obrigacionistas. Quer dizer, nós estamos num país em que uma grande empresa cotada na Bolsa, obviamente que tem muitas operações no estrangeiro, consegue-se financiar em mercados nos quais o próprio sistema financeiro português não se consegue financiar. Eu confesso que não me recordo de viver um momento assim, não é? Mas, portanto, havia uma série de sinais positivos, havia o fator Draghi, há o fator EDP, as pessoas falam pouco, mas que, de novo, me parecia ser um fator positivo e realmente tudo isto acabou por ser, digamos... prejudicar esse elan exatamente, que se estava a conseguir. Quer dizer, quando há um movimento social em que já se falou aqui muito, não é, das manifestações, com a dimensão do que houve no passado fim de semana, isso é um dado novo e eu penso que os mercados que não olham diretamente para os movimentos sociais em pormenor, mas têm uma noção daquilo que se está a passar no país, não sabem exatamente qual é que vai ser o resultado de tudo isto, porque há fatores positivos e há fatores negativos, tudo a acontecer ao mesmo tempo. E nesse sentido, se o Governo pudesse dar uma visão muito clara e antecipadamente dar digamos, uma primeira indicação sobre o orçamento do Estado, então isso viria ou poderia contribuir para reduzir a volatilidade que se vive neste momento. Hugo Domingos, Miguel Rebelo de Sousa, muito obrigado pela presença neste Closing Bell. Obrigado nós.